mensagem chamada Uma Grande Igreja. E nós não estamos falando de uma mega igreja, de uma igreja numericamente grande, mas de uma grande ideia, que foi a ideia que Jesus Cristo teve quando ele disse que edificaria a igreja dele. Em Mateus capítulo 16, versículos 16 e 17, ele disse isso, que ele edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Em algumas versões, a porta do inferno aparece como a porta do Hades, ou então a morte. Nesse sentido, nem a morte pode matar a igreja que Jesus Cristo disse que edificaria. Quando nós edificamos, a morte acaba. Quando nós morremos, a igreja acaba. Mas a igreja que Jesus disse que edificaria, mesmo quando essa geração toda morrer, a igreja vai continuar viva se ele não voltar antes. E é por causa disso que a igreja chegou até os nossos dias. A igreja que chegou até os nossos dias é uma igreja que Jesus Cristo disse que edificaria. Porque se não fosse ela teria acabado logo no comecinho, nas primeiras décadas. No domingo passado, nós lidamos com grandes orações e nós tratamos especificamente da primeira oração que nós temos registrada, que foi feita pela igreja. Quando os apóstolos oraram, quando a igreja orou e fizeram apenas dois grandes pedidos, que eles pudessem pregar e que eles fossem usados para curar, para realizar sinais e maravilhas. Isso no contexto da comunidade. Em algum aspecto nós nos desvirtuamos e nós chegamos em um lugar que não era aquilo que Jesus havia intencionado. Eu quero convidar o pastor Miguel Ângelo, ele vai hoje dar continuidade àquilo que nós começamos há 2 domingos, especialmente no domingo passado. Miguel Ângelo é conhecido da maioria de vocês, ele é pastor em Salvador, de uma comunidade grande que tem lá, na Bahia, e ele está conosco em nossa casa esses dias e é sempre uma alegria poder contar com ele para nos abençoar. Obrigado, pastor, por estar conosco. Seja bem-vindo. Sim? Ok. Boa tarde, gente. Graça e paz a todos. Obrigado, pastor Carlos. Para mim também um grande privilégio poder estar aqui com os irmãos mais uma vez. E ainda que dessa vez sem a minha esposa, né? A gente queria estar viajando juntos, mas essa semana no Brasil, a Semana da Criança, muita coisa acontecendo de importante lá. E, sem sombra de dúvidas, também a gente está vivendo um grande ataque à família lá no Brasil, né? E por isso a igreja tem que estar de pé, proclamando a palavra do reino sem temor, com muita ousadia, que é o tema dessa ministração de hoje. Eu queria agradecer, como sempre, a generosidade dos seus pastores, Carlos, Silvia, toda a sua família. Agradecer sempre o carinho dos irmãos, todas as vezes que a gente vem aqui e encontra alguns rostos conhecidos, já familiarizados. A gente fica muito feliz de ver que estes irmãos permanecem e prevalecem, apesar de todas as lutas, estão firmes no caminho do Senhor. Outros rostos novos, talvez, não conheço, mas quero, nesse momento, saudá-los também com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu queria convidar você para a gente abrir um texto que está no livro dos Atos dos Apóstolos. É muito interessante a gente tentar entender a história da igreja, entender o que aconteceu no começo, porque são as nossas raízes, e a gente está falando de algo que tem a ver com a nossa vida. Eu logo que me converti, aprendi, e eu sou de uma escola, de uma formação, que a igreja tem que ser a minha vida. E eu passei boa parte dos primeiros momentos da minha conversão frequentando assiduamente todos os cultos, todas as reuniões, prestando muita atenção a tudo. Eu tinha apenas 16, 17 anos. E depois disso, foi na igreja que eu comecei a dar os primeiros passos na minha fé e na minha experiência com o Senhor. Eu me batizei, fui batizado nas águas. Eu comecei a estudar, comecei a ler a Bíblia. Eu tinha que ler a Bíblia toda, eu não conhecia, então eu comecei a ler a Bíblia, e já li a Bíblia mais de 23 vezes, mas obviamente que não é só uma questão de ler ela de Gênesis a Apocalipse,
mas de você tentar também estudar. Então, muitas vezes eu me dediquei a uma carta da Bíblia, como, por exemplo, a carta de Paulo aos Efésios, e eu escolhi uma semana e ficava lendo somente aquela carta, todo dia, várias vezes, 3, 4, 5 vezes, o quanto eu pudesse ler num dia, eu lia somente Efésios, ou Colossenses, ou Gálatas, e comecei a me dedicar ao estudo, ainda muito novo. Então veio o momento também que eu conheci a minha esposa na igreja, e nós nos casamos, eu tinha apenas 18 anos, e fomos para o seminário, eu tinha 19 anos, 1 ano de casado, e ficamos estudando no Rio de Janeiro, teologia. No último ano nasceu o nosso primeiro filho, Rafael, e depois disso nós tivemos mais 2 filhos, e eu estou casado com ela há 32 anos, e nós temos esses 3 filhos que conosco cresceram na igreja, não por eu ser um pastor, mas porque nós aprendemos isso e começamos a colocar isso desde cedo como um princípio em nossa casa, não como uma regra, uma lei, mas um princípio. Nós ensinamos isso para os nossos filhos. Não importa os problemas da igreja, não importa as suas dificuldades, ela é o melhor lugar da terra, ela é o lugar para nós estarmos, ela é o nosso guarda-chuva, ela é o nosso porto seguro. Vamos para a igreja. Se estamos tristes, vamos orar, vamos para a igreja. Se estamos alegres, vamos celebrar, vamos para a igreja. Se estamos doentes com alguma enfermidade, a não ser que a gente não consiga se levantar para ir, vamos para a igreja para ser curado. Vamos para a igreja buscar solução para tudo, vamos para a igreja buscar o Senhor. E hoje os 3, graças a Deus, estão na igreja, estão no altar. O meu filho mais velho já casou, agora ele também é um pastor. Eu nunca impus isso aos meus filhos, porque sempre disse, brincando com minha esposa, Deus os livre, né, de serem pastores, mas se essa for a vontade do Senhor, não será jamais por uma imposição nossa. Vamos criá-los para serem engenheiros, médicos, advogados, o que eles quiserem ser, mas eu fico feliz também que esta marca está no coração deles de uma forma tão positiva. Mas eu sempre me perguntei, além da questão da igreja como um lugar onde eu possa estar, o que faz a igreja crescer? O que faz com que aqueles que estão na igreja se tornem aceitáveis ou não perante a sociedade? O que faz com que a igreja ela possa viver momentos tão antagônicos como quando em Atos a palavra de Deus diz que eles caíam na graça do povo? Como que nós fazemos para ser uma igreja assim? Uma igreja que alcança a sociedade, que alcança as pessoas, que fala ao coração das pessoas, e uma igreja que é simpática, ela é agradável, ela encontra favor no coração daqueles que estão passando por lutas, por problemas, e que veem no povo da igreja, no povo que se chama de Deus, um povo referência. Mas ao mesmo tempo, o que faz da igreja ser tão rejeitada, tão perseguida, como vamos ver em alguns momentos dramáticos desse texto de Atos capítulo 4, ao ponto de que os irmãos da igreja primitiva, e ainda hoje nos nossos dias, muitos em muitos lugares deste planeta, pagam um preço altíssimo para sustentarem o testemunho de Jesus, quem sabe com a sua própria vida. E é importante então a gente parar um pouquinho agora à tarde para pensar nesses textos maravilhosos da palavra de Deus que nos desafiam como cristãos, porque, irmãos, nós estamos vivendo muito bem, graças a Deus. Você está num lugar muito abençoado, você está num país muito abençoado, e você está vivendo em uma realidade muito abençoada. E eu queria dizer que você não precisa se sentir culpado por ser tão abençoado ou abençoada, mas saber que toda a bênção de Deus traz com ela responsabilidade. Se estamos sendo tão abençoados, vamos nos tornar responsáveis com aquilo que o Senhor está nos dando e a oportunidade e o privilégio que nós temos de sermos bênção para outros também. Eu queria convidar você a abrir o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, e nós vamos ler os versículos 17 e 18. Depois eu vou seguir adiante na oração que você provavelmente vai se lembrar da ministração do domingo passado. Atos 4, 17 e 18 diz: mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que de hora em diante não falem neste nome a homem algum,
E chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. E aí nos versículos 29 e 30, a oração que os apóstolos fizeram depois que foram ameaçados e retornaram para encontrar com os irmãos da igreja, eles oraram ao Senhor uma linda oração, a primeira oração registrada na Bíblia da igreja primitiva. E no final eles disseram assim: agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo servo Jesus. Feche os seus olhos, por favor, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por tua palavra. Perdoa-nos se nós muitas vezes temos nos esquecido de fazer essa oração, que é a chave para que possamos sair da zona de conforto e começar a praticar aquilo que nós dizemos crer. Em nome do Senhor Jesus, use esta palavra que é tua para abençoar os nossos corações com desafios novos. E use também, Pai, a unção do teu Espírito que está aqui neste lugar para mobilizar a nossa vida na direção da tua vontade. Nós oramos agradecidos pelo privilégio de estar aqui e ouvir as coisas que estamos ouvindo em nome de Jesus. Amém. Queridos, olha só que coisa interessante. Esses homens aqui, eles estão vivendo o que a gente poderia chamar de um movimento, porque na verdade é um movimento. A igreja não começou como uma instituição. O projeto de Jesus não foi fazer dela uma instituição. A igreja, ela passa por instituição, ela se torna institucionalizada no momento em que ela precisa se organizar, ela cresce muito. São questões históricas e irrelevantes, porque dentro do que chamamos ou podemos chamar de instituição, a igreja permanece sendo a igreja com o mesmo fundamento, que é o selo do Senhor na vida daqueles que têm o Espírito de Deus. Então isso não tem nada a ver com fazer parte de uma religião, aderir a uma religião, nem tem nada a ver com um lugar especificamente que chamamos de igreja. Eu não sei qual a sua história com a igreja, eu falei um pouquinho da minha. Eu não nasci num lar cristão evangélico, mas entendo que para muitas pessoas igreja é ir a um lugar, igreja tem a ver com uma placa, igreja tem a ver com uma banda tocando, com um pastor pregando, mas na palavra de Deus vemos que a igreja não começa com essas estruturas, com esses modelos, com essas hierarquizações. A igreja, ela nasce como um movimento do Espírito de Deus. É o Espírito Santo que desce, porque ele é a promessa que o Senhor fez desde a antiguidade, no Velho Testamento, na Velha Aliança. Ele disse que alguma coisa iria acontecer na história da humanidade, que iria proporcionar o sonho do coração dele, de derramar o Espírito dele sobre todas as pessoas e fazer delas o seu santuário, o seu templo. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita em pessoas. E são essas pessoas que são as pedras vivas que constituem o edifício espiritual que podemos chamar de igreja. E é essa obra que o pastor Carlos mencionou, que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Foi Jesus que disse que ia fazer isso. E ele realmente fez. Primeiro ele foi à cruz, ele morreu por nossos pecados, depois ele ressuscitou. E se a gente puder falar desse movimento com uma característica básica, essencial, é que quando o Espírito Santo desce, porque Jesus vai para o Pai, depois de ressuscitado, e diz para eles: esperem o cumprimento da promessa, esperem o poder do Espírito descer sobre vocês, e quando ele descer sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas, que em grego é a palavra martireu, que significa mártir. Ou seja, todas as pessoas que estão aqui hoje e que estão cheias do Espírito Santo são potencialmente mártires. O grande problema é que nós não estamos experimentando nenhum tipo de martírio. Às vezes, o que nós chamamos de problema, o que nós chamamos de prova, de luta, de tribulação, para algumas pessoas em outros países seria até engraçado, eles iriam dar risada do fato de que você tem uma série de benefícios que são próprios de viver em uma nação tão próspera e tão abençoada como essa, mas às vezes você resume as suas orações a pedir coisas que tem a ver com a sua vidinha, com seus probleminhas, com as suas dificuldadezinhas. Não estou querendo subestimar ou diminuir o que você está passando, pelo amor de Deus, mas estou querendo dizer que do ponto
ponto de vista do martírio, nós sofremos muito pouco por Jesus. Nós fazemos muito pouco por Jesus. E estes homens não, eles entenderam o recado, eles ficaram ali orando e de repente, pum, o Espírito Santo desceu. Desceu onde eles estavam reunidos e eles foram cheios do Espírito e não puderam mais ficar dentro das quatro paredes do cenáculo, do lugar onde eles estavam reunidos, com medo dos judeus. Eles estavam com medo, porque aqueles que prenderam e mataram Jesus estavam lá fora. E eles estavam ali dentro, fechadinhos, orando, e agora? O que vai ser da gente? O que vamos fazer? Pum! O Espírito Santo desceu, e quando desceu, eles abriram a porta e foram para fora. Aqui começa a igreja, eclesia, chamados para fora. Vamos ter que sair daqui de dentro, porque essa mensagem que está no nosso coração está pegando fogo. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, nós cantamos isto, mas será que nós estamos assim incendiados? Será que o fogo do Espírito Santo está queimando dentro de nós? E não queira, por favor, confundir isso com experiências místicas ou sensoriais, porque infelizmente esta igreja acomodada, esta igreja da zona de conforto, essa igreja que se tornou tão gorda, tão cheia de si mesma, ela também trocou o fogo do Espírito para pregar, para ganhar vidas, para orar por enfermos, por experiências subjetivas, experiências que são muito individualistas. Eu quero ir à igreja, experimentar o poder de Deus para ter uma sensação e voltar para casa. Ai, que coisa maravilhosa, aconteceu um negócio comigo enquanto eu estava lá na igreja orando, eu comecei a me balançar todo, eu não conseguia ficar parado, foi algo muito forte, e depois eu voltei para casa, e o que aconteceu? Nada. Eu sentei, peguei um sanduíche e comecei a comer e assistir um filme do Netflix e pronto, glória a Deus, aleluia. Então, o que está acontecendo com a igreja? Uma igreja que se acostumou com esse tipo de experiências e novidades e sensacionalismo, uma igreja que quer modismos, uma igreja que quer sempre uma pessoa diferente falando alguma coisa diferente. O que vai ter lá no próximo domingo? Vamos ver qual vai ser a atração do momento, qual vai ser a novidade do momento. Então veja que estes homens estavam sendo ameaçados. Os líderes religiosos que pegaram Jesus e prenderam e que o mataram, esses são os mesmos que agora estão com inveja, porque esses homens estão fazendo a obra do Senhor. Pedro e João estão passando na porta do templo, eles veem um paralítico, e eles oram, e aquele homem se levanta e começa a andar. O homem tinha mais de 40 anos, todo mundo conhecia aquele rapaz, e ele fica curado, ele começa a cantar, ele começa a louvar, ele começa a caminhar, ele começa a fazer coisas que ele não fazia. Isso chama a atenção de todo mundo vai para lá para saber o que está acontecendo, e os apóstolos estão pregando que é no nome de Jesus que ele está de pé, o Jesus que vocês crucificaram, o Jesus que vocês mataram. Eu sei, meus irmãos, que foi por ignorância que vocês fizeram isso, mas ele é o autor da vida, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é o Messias de Israel. E eles estavam anunciando basicamente, essencialmente, esse acontecimento que veio para mudar a história da humanidade, a ressurreição de Jesus. Eles estão falando não de uma religião nova, eles estão falando de um fato histórico, do qual eles foram testemunhas oculares. Eles estão dizendo, gente, esse Jesus que nos pregou, que nos ensinou, que nos falou sobre o reino de Deus, ele agora validou a mensagem dele com o poder da ressurreição. Ele vive para sempre, ele é rei eterno, está agora sentado à destra de Deus. E eles pregavam com tanta veemência essa palavra, que as pessoas começaram a dizer, caramba, o que está acontecendo ali? Aí vem o movimento, né? Porque quando o Espírito de Deus move, essas coisas começam a fazer parte de uma rotina, vamos chamar assim, que não é rotina, mas é de uma dinâmica diária. Então, as pessoas que estavam acostumadas a ir lá para o templo, todo dia repetindo, o que está acontecendo ali? Tem lá uns caras falando, e lembra aquele paralítico? Está andando, como é que é isso? Vamos lá, porque essa foi a oração que eles fizeram, dá-nos ousadia, dá-nos mais ousadia. Foram ameaçados, foram confrontados, vão orar, Deus nos dá mais ousadia. E sabe qual é o resultado disso? É dramático. Quando a gente começa a pedir certas coisas a Deus, a gente tem que estar preparado para elas. E às vezes a gente não quer fazer esse tipo de oração porque a gente tem medo. A gente tem medo das consequências do que isso possa representar em termos de mudança na nossa vida. Eu penso que o maior inimigo
da ousadia na igreja, não é o medo, não é o medo de ser confrontado, de enfrentar as pessoas, mas é exatamente o fato de que nós sabemos que na hora que começarmos a orar, e o fogo de Deus nos incendiar, e nós começarmos a fazer coisas em nome do Senhor, algo muito diferente tem que acontecer na nossa vida, para que a gente possa viver nesse nível. E aí então, vamos lá, no capítulo 5, acontece que estes mesmos homens oram, e continuam pregando, e continuam falando, e acontece que muitas coisas estão sendo operadas pelo poder do Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos de comum acordo no pórtico de Salomão. Dos outros, porém, versículo 13, nenhum ousava juntar-se a eles, mas o povo os tinha em grande estima. Então agora começa a acontecer isso. Um grupo de pessoas começa a se interessar pela mensagem do Evangelho e deixa de ir para o culto dos sacerdotes, dos saduceus, dos homens que eram os representantes da lei, dos que falavam em nome de Deus, e de repente eles estão indo para uma outra direção. É uma questão de inveja agora, de ciúmes. E aí o que é que eles fazem? Eles pegam agora não somente Pedro e João, que haviam sido confrontados, mas agora os 12. Os 12 apóstolos. Você sabe que Judas morreu, colocaram outro no lugar. E agora estão os 12 lá, o colegiado apostólico, dizendo, matamos o chefe e não adiantou nada. Agora vamos acabar com a raça de todos eles. Quem sabe se a gente matar os 12, a gente resolve esse problema de uma vez. Então, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele cheios de inveja, foram lá e mandaram prender os 12 apóstolos. E colocaram eles na prisão pública. E isso aqui é interessante porque acontece uma coisa estranha, misteriosa. Se você ler o Atos capítulo 5, você vai ver que no meio da noite eles estão lá presos, era de tarde, eles deixaram para interrogá-los de manhã, eles estavam lá pregando, falando aquelas coisas, mandaram prenderam os 12 apóstolos, eles estão dentro da prisão pública, e à noite um anjo de Deus vai lá e abre a porta, ninguém sabe explicar como, aqueles homens saem, e o anjo diz claramente para eles, volta lá onde vocês estavam e fala essas palavras de vida lá para o povo. E eles fizeram isso, foram para lá, para a área do templo, e começaram a pregar de novo. E então acorda o sacerdote, o sumo sacerdote, os outros sacerdotes, vamos interrogá-los agora, vamos saber como é que é essa história aí, vamos dar um jeito nessa turma, vamos acabar com eles. E aí, manda lá os guardas na prisão, quando os guardas chegam, não encontram eles, voltam e dizem assim, olha, alguma coisa está errada, as portas estão trancadas, os vigias estão lá parados na porta, mas não tem ninguém lá dentro da cadeia. E aí chega outro grupo dizendo, olha, os caras que vocês prenderam ontem, estão tudo lá no templo novamente, falando as mesmas coisas. Aí os sacerdotes enlouquecem e dizem, o que está acontecendo? Manda os guardas do templo de novo lá prender eles. Só que dessa vez, a coisa fica difícil, os guardas do templo chegam lá, e está uma multidão ouvindo os apóstolos, e os apóstolos falando, e ensinando essas coisas maravilhosas no poder do Espírito Santo. E os guardas do templo chegam e falam com Pedro, Pedro, por favor, será que você podia se prender a si mesmo, porque nós estamos com medo de prender vocês, e aí estou numa situação difícil, que o chefe mandou vir aqui buscar vocês, mas o negócio, estou vendo que a multidão está toda aqui, e se a gente prender vocês, eles vão apedrejar. Aquela época era assim, né? O pessoal jogava pedra, eles vão apedrejar a gente, por favor, será que vocês podiam se prender? Eles, claro, sem problema nenhum, pararam o que estavam fazendo e foram lá com eles novamente, e chegaram lá de novo diante dos sacerdotes que ficaram sem entender, né? Mais uma vez, o que está vindo? E aí a conversa vai para um nível de confrontação mesmo. Eles começam a falar com eles. Não vos admoestamos expressamente que não ensinasseis nesse nome, versículo 28 de Atos capítulo 5. Não vos admoestamos expressamente que não ensinasseis nesse nome. E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Duas coisas aqui interessantes. Primeiro, esse nome, eles não falam o nome. Nome é um negócio sério. E é um problema realmente, nome não? Porque a gente tem essa dificuldade tão grande, às vezes, de colocar o nome de Jesus para as pessoas. Porque se você falar de Deus, se você falar de paz, se você falar de harmonia, se você falar de alegria, se você falar de coisas boas, se você falar de bênçãos, se você falar o que for, todo mundo está te ouvindo. Ah, ok, legal, pô, muito bom, muito bom, muito bom. Luz, energia,
alto astral, legal, Jesus, fala nesse nome. Não gosto desse negócio de Jesus, não gosto desse negócio de crente. Não vem para cá, para cima de mim com esse negócio de religião. Não quero saber do que você está falando. O nome é muito forte, o nome é poderoso, o nome tem poder no mundo espiritual. Se você estiver num processo de libertação com quem quer que seja, pode ser entidade que for, o demônio do quinto do inferno que vier, você fala, em nome de Jesus, ele sai, não pode resistir. Esse é o nome mais poderoso do universo, esse é o nome sobre todo nome, o nome do Senhor. E Ele nos deu esse nome como autoridade, como igreja, para falar em nome dEle, para fazer essas coisas no nome dEle. Ele nos deu delegação de autoridade, para que eu e você pudesse fazer diferença nessa geração no nome dEle. E eles não falam, quero saber desse nome. Já falamos para vocês não falarem esse nome, não ensinarem esse nome. E depois vocês encheram Jerusalém dessa doutrina, que maravilha, então o negócio está se espalhando, está crescendo, é uma grande ideia, é uma ideia revolucionária, é a mensagem do Evangelho, são as boas novas, é a boa notícia que você tem, a melhor notícia que você tem para dar. E eu falo isso lá também com essa situação toda que está acontecendo no Brasil, de gente, toda hora chega uma notícia ruim, a melhor notícia sempre é, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus é a resposta, o mundo vai de mal a pior, o mundo está podre, o mundo está caído, o mundo é um sistema falido, mas o Rei dos Reis, ele se levantou da sepultura para dizer que essa terra tem dono, e ele levantou a sua igreja para proclamar essa verdade, e eu e você fazemos parte dessa obra maravilhosa, você pode dizer graças a Deus. Mas agora eles estão dizendo, uma última coisinha para arrematar, e vocês estão querendo colocar a culpa da morte dele em cima da gente. Porque vocês são culpados, obviamente. Isso não aconteceu há 50 anos, aconteceu há 2 meses. Nós estávamos lá, Pedro, eu neguei, mas eu participei, eu vi tudo que aconteceu, vocês prenderam. Vocês maltrataram, vocês jogaram para um lado para o outro, vocês depois pediram Barrabás, vocês são responsáveis sim, vocês mataram o Filho de Deus, e não queira dizer que não, e aí imagina o poder e a autoridade que esses homens têm, que no momento em que eles começam a confrontar esses doutores da lei, sendo eles mesmos homens iletrados, isso quer dizer, pessoas sem ensinamento, sem diploma, sem curso de nada, eram pescadores, homens muito simples, mas eles viam a veemência, a autoridade, a força, a intrepidez, a ousadia com que eles falavam, eles ficavam admirados, mas ainda assim, eles queriam dar um jeito nessa situação toda, e aí eles estavam pensando finalmente em matar os apóstolos. Eu quero caminhar para o final aqui, mas eu preciso que você se concentre nisso. Eles estavam pensando em matar os apóstolos, e no meio dessa discussão, quando eles começaram a conversar entre si, eles disseram, vamos tomar uma decisão. Levanta-se um homem chamado Gamaliel, doutor da lei, e esse é o texto de Atos capítulo 5, a partir do versículo 33. Ora, ouvindo eles isso, se enfureceram e queriam matá-los, mas levantando-se no sinédrio certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, acatado por todo o povo, mandou que por um pouco saíssem aqueles homens e prosseguiu: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que estáis para fazer a estes homens, porque há algum tempo levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, ao qual se ajuntaram uns 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos após si, mas também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque este conselho, ou esta obra, caso seja dos homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais porventura achados, até combatendo contra Deus. Antes de ler os 2 últimos versículos, eu queria só fazer aqui um parêntese para explicar o seguinte: esse homem Gamaliel, que é também o mestre da lei, que treinou, que educou a Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, mas esse doutor da lei, ele é um homem muito sábio,
E na hora que todo mundo sai, diz, vamos tomar essa decisão aqui, manda os apóstolos para lá, bora conversar aqui. Gente, é o seguinte, nossa política aqui é não nos envolvermos com os assuntos de Roma. Toda vez que acontece um problema dessa natureza, o que a gente faz? A gente deixa Roma resolver. E aí ele sabiamente começa a trazer assuntos aqui históricos, né? Vocês lembram de Teudas? Lembram de Teudas? Então, Teudas, ele foi assim, cara revolucionário, conseguiu juntar uns 400 homens, um movimento também, parecido com esse, a gente não sabe o que está acontecendo. Juntou uns 400 homens, fez aquela bagunça toda, Roma chegou de lá e disse, tchau. Varreu ele do mapa, acabou o movimento, todo mundo se dispersou e foi embora, matou o líder, acabou. Vocês lembram do Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento? Então, estão lembrados do que aconteceu? Esse também fez o que fez, juntou um monte de gente, e nós não nos envolvemos com isso, porque se a gente for se meter nesse assunto, vai dar confusão. Se a gente ficar do lado deles, e Roma estiver achando que é para acabar com o movimento, ela acaba com a gente também. Se a gente ficar contra eles, olha só o que pode acontecer. Primeiro, nós não precisamos sujar nossas mãos. Se eles são um movimentozinho, revolucionário qualquer, Roma vai tratar deles, a gente fica com as mãos limpas e o assunto está resolvido. Mas pode ser que a única força que seja maior do que Roma, nesse presente momento histórico, é Deus. Pode ser que se eles estão fazendo algo em nome de Deus, realmente, nós estejamos, de repente, combatendo contra o próprio Deus. Este Gamaliel falou profeticamente uma coisa tremenda, porque hoje, se você vai a Roma, o que você vê lá? O símbolo do Império Romano? Não. Você vê a cidade que tem mais cruzes. Por que cruz? Porque a cruz é o símbolo não de algumas cruzes, mas de uma única cruz, onde morreu o meu Salvador, o seu Salvador, o Senhor da nossa vida, o Senhor da igreja. E hoje, aquilo que um dia foi um vasto império, ruiu, e o que está de pé e ainda permanece é a igreja de Jesus. Você está entendendo? Diga amém. Então, esta obra não é humana. O que Gamaliel está dizendo, se ela for humana, ela vai desaparecer em pouco tempo. Mas se ela não é humana, nós não podemos lutar contra o que é de Deus. E assim aconteceu, na verdade. Essa obra permaneceu. Essa obra prevalece até o dia de hoje. Então, olha o que acontece. Quando ele fala essas coisas, aquele pessoal do Sinédrio acha interessante e diz assim, realmente, sabe as palavras, bom conselho esse, vamos chamá-los aqui então, não vamos matá-los, não vamos tocar neles, vamos seguir o seu conselho, mas vamos fazer uma coisinha, só para deixar uma marca registrada, vamos açoitá-los. Versículo 40 diz, concordaram pois com ele, e tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. Agora você imagina a cena, você com seus amigos, formando uma fila, e talvez você lendo esse texto não tenha uma ideia do que significa açoite na Bíblia, mas depois do filme A Paixão de Cristo, todos nós começamos a ficar um pouco mais conhecedores do assunto, né? Quem pode esquecer aquela cena do momento que Jesus está sendo açoitado? O que era o açoite? Era o azorrague, uma espécie de chicote feito de fitas de couro, com pontas de ferro, de madeira, de osso. Então eles usavam aquilo para açoitar, dependendo do número de açoites, mas era para marcar mesmo, é para ferir, fere as costas que sai pedaço de carne, fere a barriga, fere o corpo. Então imagina que esses homens estão ali, um atrás do outro, sendo flagelados, eles estão ali recebendo açoites, cada um esperando a sua vez, e todos são açoitados. Eles estão ali, talvez alguns gritando de dor, da experiência de ter a sua carne lacerada. Eles estão feridos e machucados. Mas o versículo 41 é impressionante, e eu acho isso aqui tremendo. Retiraram-se, pois, da presença do Sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Eu penso que ler um texto desse, compreendendo as coisas que você e eu compreendemos, deveria nos fazer nos colocar de joelhos e nos arrependermos diante desse testemunho tão lindo. Mas eu queria falar para você aqui de uma forma bem simples, baby steps, coisas bem básicas, porque eu acho que eu poderia usar histórias como estas para comover seu coração. Talvez eu pudesse usar exemplos da igreja moderna, perseguida.
E poderia ser que fosse algo muito parecido com a história do Espírito e do Netflix, né? Às vezes a gente vê e assiste coisas que estão tão deslocadas da nossa realidade, a gente vê um irmão sofrendo ou morrendo queimado, e já, oh meu Deus, que coisa linda, que coisa linda. E a gente volta para casa e continua do mesmo jeito. O que está acontecendo com a igreja? A igreja aqui na América, o que está acontecendo comigo e com você, nesse contexto que nós estamos vivendo? Bom, vamos falar de forma simples, de que maneira eu posso ser ousado para que eu possa ser usado por Deus? De que maneira eu posso ser ousado? Ousadia, vamos pensar aqui em alguns, vamos tentar definir ousadia aqui para a gente de uma forma bem simples e básica. Ousadia é falar quando talvez fosse melhor, ou mais conveniente, ou mais fácil ficar calado. Então, de uma forma simples, o que eu tenho percebido na nossa experiência lá em Salvador, é que os irmãos que ficam calados, que se omitem, que não conseguem superar essa dificuldade de abrir a boca e falar algo de Jesus, eles permanecem sempre do mesmo jeito. Então, se você quer um passo simples com respeito à ousadia, começa a abrir sua boca para falar este nome. Este nome tem poder, este nome é importante, este nome é fundamental para o que a gente está querendo viver como experiência de igreja em termos de ousadia. O nome de Jesus, o nome é muito forte. Então, pensa nas situações que você tem no dia a dia, no trabalho, na escola, não sei onde você está, com as pessoas com quem você convive, e tenta colocar esse nome maravilhoso na sua boca de vez em quando e falar para as pessoas sobre ele. Segundo, ousadia também é a gente aproveitar as oportunidades. Então, se você quer ir um pouco além, se quer dar um segundo passo, começa a perceber que no seu nível de relacionamento, de convívio com pessoas, sempre existe alguém que está passando por algum momento ou em uma circunstância específica da sua vida, que ali está uma oportunidade para você ou servir, ou amar, ou liberar perdão, ou exercer o testemunho de um cristão e falar de Jesus para essa pessoa. Orar com ela, abençoá-la, convidá-la para vir à igreja, para estar numa reunião como essa, numa reunião de pequeno grupo. O que eu percebo das nossas células? Que aqueles que começam a fazer esses passos simples, eles se tornam pessoas que atraem outras pessoas, que convencem sem necessariamente serem pessoas esquisitas, ou fanáticas, ou chatas. Em terceiro lugar, ousadia seria também criar oportunidades. Agora aqui, eu gostaria de encerrar dizendo que quem cria as oportunidades é o Senhor, é Deus. E todas as vezes que nós estamos querendo ganhar alguém para Jesus, o que é que nós fazemos? Começamos a colocar essa pessoa no alvo das orações e pedir a Deus que crie, que nos ajude a encontrar as oportunidades para que essas coisas aconteçam. A pessoa venha para a reunião, a pessoa vá ao pequeno grupo, a pessoa comece a se envolver com a vida da igreja, e porque a igreja é o que é, certamente ela vai causar um impacto abençoador na vida dessa pessoa. Vamos fazer duas coisas. Vamos pedir perdão a Deus se nós não temos sido ousados. Vamos pedir perdão a Deus. Talvez para alguns dos irmãos não ser ousado significa que você se esqueceu da diferença que Jesus fez na sua vida um dia. Você talvez esteja vivendo uma situação tão confortável nesse momento, e talvez em toda a sua vida, eu não sei o que você viveu, mas você sabe o que é viver sem esperança? Você sabe o que é não ter esperança? Talvez você nunca passou por uma situação assim, nunca viveu um momento da sua vida em que você tivesse perdido totalmente as esperanças. Existe muita gente assim que está ao nosso redor e que não tem mais esperança, nem para essa vida, nem para a próxima. Talvez nós não estamos sendo ousados porque nós nos tornamos muito distraídos com muitas coisas. Isso aqui tem sido um problema para a igreja.
para muitos irmãos. Tecnologia, tanta facilidade de comunicação, e nós não conseguimos nos comunicar dentro da nossa própria casa. Marido e esposa, pais e filhos, irmãos na igreja. Nós não conseguimos fazer vínculos, fazer relacionamentos. A igreja é isso, gente. É por isso que a gente tem que ter um lugar para congregar, onde estamos todos juntos, mas também um pequeno grupo, onde podemos e devemos desenvolver relacionamentos de comunhão e atrair pessoas para que elas sejam alcançadas. Mas para isso, a gente precisa ser ousado. Nós somos um povo que acredita em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o nosso Deus, vamos aplaudi-lo. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda exaltação. Ele é maravilhoso, Ele é tremendamente amoroso, Ele é fiel, Ele é santo, Ele é justo, Ele é bom em todo tempo, Ele é benigno em todas as suas obras. Se você quiser orar comigo, por favor, fique de pé. Pai querido, Pai amado, ajuda-nos, ajuda essa igreja, essa comunidade, ajuda os seus pastores. Queremos te pedir perdão por estarmos tão acomodados, perdão por não estarmos sendo responsáveis com essa liberdade, com esta prosperidade que o Senhor tem nos dado aqui na América. Alguém já disse que para essas coisas acontecerem tem que vir perseguição. Será que tragédias têm que se abater sobre nós? Perseguições tremendas têm que vir contra a igreja para que nós façamos alguma coisa de diferente nessa geração? Oh, Senhor, que não seja assim, mas que movidos pelo amor, movidos pelo poder do Espírito Santo, movidos pela compaixão, movidos, Senhor, por Tua palavra, por aquilo que arde em nossos corações, possamos fazer diferença. Dá-nos ousadia, dá-nos intrepidez para sermos cristãos autênticos, para sustentarmos nossa palavra, nosso testemunho, nos nossos negócios, naquilo que nós estamos fazendo lá fora, e que as pessoas estão vendo e assistindo. Dá-nos ousadia para cortarmos coisas que precisam ser cortadas da nossa vida, dos nossos hábitos, das nossas rotinas diárias. Dá-nos ousadia, Senhor, para mudarmos nossa linguagem, nossa maneira de falar. Dá-nos ousadia, Senhor, para mudarmos aquelas coisas que estão às vezes tão enferrujadas dentro de nós, e nós temos nos tornado como aqueles saduceus e fariseus dentro da Tua igreja, meu Deus. Ah, meu Senhor, em nome de Jesus, eu oro por uma explosão de multiplicação nesse ministério. Eu oro para começar dos pastores, da liderança, essa igreja se torne cada vez mais relevante aqui nessa comunidade, cada vez mais pessoas possam se sentir atraídas a estarem aqui participando das reuniões e dos pequenos grupos. Dá ousadia a cada um dos meus amados irmãos, Senhor. Eu te peço nessa tarde, com o coração em lágrimas, porque eu sei que foi muito alto o preço que os nossos irmãos pagaram para que o Evangelho chegasse até nós, e nós não estamos fazendo às vezes nem 1% sequer, para que a Tua igreja cresça e vidas sejam colocadas no céu. Ah, Senhor, Senhor, tem sempre alguém perto de nós que está a um passo do inferno. Por favor, ajude-nos, tire do nosso coração a indiferença, o egoísmo, tire do nosso coração, Senhor, toda a barreira, todo bloqueio. Repreenda em nome de Jesus toda a timidez e toda e qualquer desculpa esfarrapada que nós muitas vezes damos a nós mesmos e aos outros para não estarmos nos envolvendo com a melhor parte, assim como fez Maria aos pés do Senhor. Faça isso no coração deste povo
tão bonito, tão lindo que o Senhor tem levantado aqui na Igreja Batista Brasileira em DC. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir também que enquanto estamos aqui orando nesse momento, o Senhor também estenda a sua mão para curar, para abençoar vidas neste lugar, para quebrar cadeias, para operar sinais e maravilhas, mas não somente aqui dentro, Senhor. Faça isso através de nós quando sairmos daqui, que possamos impor as nossas mãos sobre enfermos, que possamos com ousadia proclamar a Tua palavra e temos certeza de que os milagres vão acontecer, porque o Senhor é fiel. Receba a nossa adoração e a nossa gratidão, em nome de Jesus, no nome precioso de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, o Cristo de Deus, o ungido do Senhor, que nos torna ungidos para a sua glória, no nome dele, que era, que é e que está voltando para buscar uma igreja viva, santa e sem mácula. Nós te adoramos e te bendizemos em o nome de Jesus, amém, graças a Deus, aleluia. Os irmãos podem se assentar. Eu só gostaria de lembrá-los que logo após a nossa reunião aqui, nós temos um café, que é mais do que um café, né? E é o nosso momento de comunhão, onde a gente pode conversar ali um pouquinho e rever os nossos irmãos. Então que Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoada. E a Silvia, acho que tem mais um avisinho aqui. Rapidinho, eu mandei para algumas pessoas, para alguns grupos da nossa igreja essa semana, a campanha do agasalho. A gente está recolhendo agasalhos para abençoar a vida da nossa vizinhança, especialmente os de criança. Sabe aqueles do ano passado que não servem mais? A gente está recolhendo. Então, se você tiver, mas de qualquer tamanho, se você tiver em casa, traz, por favor, até o dia 27 a gente está recolhendo. No dia 28 a gente vai fazer um trabalho aqui em volta da nossa comunidade para distribuir. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Despedidos, Deus abençoe e boa semana.